No estúdio do Jornal da Noite estão já o Coronel Lemos Pires, especialista em assuntos de segurança e defesa, e também António Nunes, o Presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal. Sr. Coronel, começando por si, é sempre bom lembrar nestes momentos, porque por cada atentado que é executado, há vários que são travados. É impossível dizer às pessoas, nós podemos garantir-vos que não correm qualquer risco. Isto é impossível de se dizer. É impossível de dizer. Isto basta pensar na probabilidade que existe de um ser humano querer fazer um ato contra o outro. Em 7,7 mil milhões de pessoas que existem no mundo, essa possibilidade terá que existir necessariamente. É só uma questão de usar a imaginação e usar os instrumentos do poder que tem ao seu dispor. E é verdade aquilo que diz. Nas últimas 3 semanas, e nós vimos isso das notícias, embora, como não têm espetacularidade, não são assim tão públicas, que foram capturados jihadistas na Alemanha, em França, em Espanha, 2 vezes, agora recentemente nas últimas 3 semanas, e em Inglaterra. Ou seja, as autoridades estão a trabalhar para tentar, pelo menos, minimizar esse risco. E estão, efetivamente, e tem-se visto algum destes efeitos de uma política preventiva e de uma ação decisiva sobre a origem dos problemas, onde eles estão a surgir, que exatamente onde está a Síria, o Iraque, o Boko Haram, a Nigéria, Al-Shabaab, ou seja, de onde nasce a mão que alimenta a violência que depois nos chega à Europa e chega aos Estados Unidos. Portanto, essa ação preventiva e essa ação decisiva sobre a origem dos problemas está a ter os seus efeitos, mas também está a ter as suas reações. Porque, naturalmente, havendo uma reação àquilo que é a redução de uma área territorial que o Daesh, por exemplo, está a perder, sim, isso leva a uma alteração de estratégia. Sim. E é isso que nós assistimos. Cada vez com menos meios, é essa a evolução. De Paris, agora a este em Manchester, há uma evolução de redução de meios, claramente. Os meios é uma questão de oportunidade. Se houver oportunidade para utilizar outro tipo de meios, eles serão utilizados. Se houver uma oportunidade de utilizar um grupo mais alargado, ele será autorizado. Mas isso quer dizer que a rede se apertou e que há uma dificuldade muito grande relativamente à obtenção de meios explosivos e da organização de pessoas e de redes. Sim. Como tal, aliás, o Daesh tem vindo a instruir as pessoas sobre como fazer. E nas suas revistas, como aqui já foi falado, as revistas de Rumia, revistas número 8, 9, a de 9 é de 5 de maio, foi que saiu agora, há uma alteração no paradigma da atuação do Daesh. E essa alteração do paradigma do Daesh tem 3 coisinhas essenciais, sim, que é a diabolização e uma estratégia. E a diabolização é arranjar alvos, que é para fazer um chamamento à ação de cada um em cada um dos territórios. E quais são essa diabolização? Dos cristãos coptas no Egito e todos aqueles que estejam nesta religião, e vimos que os 2 ataques bárbaros hediondos que foram feitos no Egito contra os cristãos coptas, contra os cristãos e os judeus em geral, que é para se fazer esse mesmo ataque na Europa, e depois a diabolização dos xiitas, que é os parceiros de coligação que podem estar a ajudar no Iraque. E esta diabolização está a levar a uma reação, que é ataque em todo lado, nós estamos a perder território. E estamos a ver estes lobos solitários, de facto, a responder ao apelo, apesar de neste momento ainda não termos a certeza se de facto é ou não uma ação do Daesh, apesar de ter a marca típica do Daesh. Falando aqui também com o António Nunes, Presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. António Nunes, a verdade é que Manchester é uma cidade muito particular a este nível, tem uma comunidade grande muçulmana e muitos dos seus jovens saíram para ir lutar pelo Daesh. Alguns deles estão a regressar, outros já regressaram. É possível reintegrar estas pessoas, não sendo elas vistas como uma ameaça à segurança? O problema provavelmente que existe é que durante muito tempo a Europa distraiu-se com os problemas da radicalização e em especial de algumas comunidades que estavam desestruturadas do resto da sociedade. E isso potenciou provavelmente estas situações que levou ao recrutamento de algumas dessas pessoas para o Daesh e agora com o seu regresso. Mas independentemente de regressarem ou não, nós verificámos desde os atentados das Torres Gêmeas e logo a seguir os atentados que houve em Londres, que de facto as comunidades estavam a ser alvo de tentativas de radicalização dos jovens. E esta é uma questão que se passa na Europa pela desintegração que muitas das vezes nós verificamos nestes espaços e, portanto, torna-se muito difícil atuar. De qualquer forma, na Dinamarca, por exemplo, em Aarhus, está a fazer isto com políticas de reintegração, emprego, casa. Dá para perceber se eles estão preparados para regressar? Quem é que pode fazer esse tipo de trabalho e dar essas garantias à população? Em toda a Europa, incluindo em Portugal, nós temos uma política de integração das nossas comunidades e Portugal até, face a alguns dos seus parceiros europeus, tem demonstrado essa capacidade, mas isso não invalida que algumas dessas pessoas que não estejam integradas ou que tenham cometido alguns delitos
menores, onde muitas das vezes são radicalizados nas prisões. Nós sabemos que as prisões e as mesquitas são os principais sítios onde essas ações são tidas. E isso depois depende muito dos imãs e depende muito da forma como a sociedade local consegue absorver. Porque uma questão é o Estado conseguir garantir um conjunto de condições sociais e outra questão completamente diferente é desintegrá-los desses processos de radicalização, muitas vezes que vêm de juventude, de amigos, de religião, dos tempos de prisão e, portanto, torna-se extremamente difícil fazer essa política. Das suas circunstâncias, não é? Muito rapidamente, porque o nosso tempo já chegou ao fim, a mesma pergunta para ambos. Quando olham para o futuro neste campo, o que é que veem? Sr. Coronel. O que vemos é assim, neste momento tem que se contrariar nas várias dimensões aquilo que é a ameaça jihadista relativamente ao mundo em geral e relativamente à Europa em particular. Relativamente ao mundo em geral é preciso contrariar a narrativa, porque a narrativa está disponível na internet, é disponível nos sites de propaganda e continua a sair de uma forma livre. E reforçar que não se tem medo? Isso é importante ou pode ser? É a atitude dos próprios europeus e a atitude das próprias pessoas e esta questão de demonstrar de uma forma muito clara que não vamos mudar o estilo de vida, como disse ali o clube português que vive em Inglaterra, é muito importante. Manter uma atitude de sobriedade e de coragem perante a ato e não alterar a sua agenda, nem alterar o seu modo de vida. Então, acho que é uma lição. Eu penso que todos os países da Europa, em especial os políticos de todos os países da Europa, têm que repensar o problema da segurança e defesa da Europa e colocá-lo como uma das principais atitudes que devemos ter todos e contribuir para que ela seja muito mais reforçada do que é hoje. António Nunes, Coronel Lemos Pires, muito obrigada pela vossa presença importante hoje no Jornal da Noite.